Shalom, Shalom Adonai, Shalom Moriá, Irene Toqueiro, Shalom Aurá, para a paz do Senhor e um Feliz Natal, né? Estamos aí em tempo de Natal e nós vamos falar hoje justamente acerca da importância do Natal, da origem do Natal, do bom velhinho, né? O Papai Noel. Ele é, vamos saber se realmente ele é o bom velhinho, né? Como o povo diz, ou a história é outra. Primeiro nós vamos discorrer acerca de quando Jesus nasceu. A maioria cogita que ele nasceu em 25 de dezembro, há 2000 anos atrás aproximadamente. Só que se o Messias, Meshiach, Yeshua, nasceu em dezembro, o mês de dezembro lá em Israel equivale ao mês de Quisleu. O mês de Quisleu que corresponde no calendário solar ao 9º mês do calendário e equivale a dezembro, é o tempo do inverno rigoroso. Ora, Lucas diz que o anjo apareceu para os pastores. No inverno, pastores não pastoreiam, eles guardam os animais, ok? Então, peraí, se o anjo apareceu para os pastores, pressupõe-se que não era época de inverno, era a época em que os pastores pastoreavam. Então a gente já descarta Quisleu. Obviamente, se a gente descarta Quisleu, a gente descarta dezembro. Lucas 1,5, Zacarias, o Senhor se lembra o significado do seu nome, o pai de Yohanan, João, né? Ele está no turno de Abias, Lucas 1,5. 1 Crônicas 24:10. Esse turno de Abias é o 8º turno dos sacerdotes, e essas turmas eram de 15 em 15 dias. Então, se a gente for calcular, o ano começa para o judaísmo no primeiro mês do calendário solar, que é o mês de Nissan, mês das colheitas, da chuva tardia, da cevada, é o mês da bênção. É nesse mês que é comemorado 3 das principais festas judaicas. E ele equivale a março e abril, Nissan, ok? O primeiro mês. E no ano, se a 8ª turma, ela corresponde ao mês de julho, porque tem essa questão dos 15 em 15 dias, julho no calendário solar é o mês de Tammuz, que é o 4º mês do calendário solar, é o mês das primeiras uvas, corresponde a junho e julho. Então nós temos aí em julho o aparecimento, a aparição do anjo que visitou o sacerdote Zacarias no turno de Abias. O 6º mês, 6 meses depois, Maria concebe o Messias, pois o anjo disse a Maria que Isabel está no 6º mês da gestação. Então nós temos que em janeiro ela concebe, ela começa a gerar o filho, o Messias. Ela engravida Maria, Miriam, em janeiro. Então, se ela engravida em janeiro, com os 9 meses da gestação, nós vamos ter aí aproximadamente o mês de novembro, como a possível data do nascimento do Messias. Então, com base nessa análise do calendário solar judaico, o Messias possivelmente tenha nascido em outubro. Irmão, isso é uma coisa veraz, é um fato que eu posso dizer que é veemente de tal forma que eu posso atestar ele com total segurança. Não, é uma hipótese, mas se a gente analisar por aqui, as chances de Jesus ter nascido em dezembro são quase que inexistentes, ok? Então vamos para o próximo ponto do nosso estudo de hoje. Papai Noel. Ho, 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 Feliz Natal, né? Quem não conhece o bom velhinho. Com a queda do Império Romano, as populações bárbaras e suas crenças invadiram a Europa. Eu vou relatar isso para que você entenda a origem do Natal, ok? Com o passar do tempo, as crenças e costumes pagãos foram adaptados e incorporados ao cristianismo. Nós sabemos, a maioria de nós, que
o Natal, o Papai Noel, ele tem origem em São Nicolau, o Papai Noel, certo? Que é a figura principal do Natal, diga-se de passagem. Mas com essa invasão das civilizações nórdicas na Europa, eles tinham um deus viking, o deus nórdico viking, Odin. Era um velho de barba branca, com manta e lança, e ao seu lado 2 lobos e 2 corvos que sempre acompanhavam Odin. Então, para onde Odin se direcionava, esses corvos, um à sua direita e um à sua esquerda, bem como esses lobos, um à sua direita e um à sua esquerda, também o acompanhavam. Segundo a lenda, Odin viajava céus e mares em seu cavalo de 8 patas. Esse fato desse cavalo mitológico de Odin ter 8 patas, ele traz a ideia de que esse cavalo ele andava numa velocidade sobrecomum. A história conta que Odin visitava as aldeias de seus seguidores fiéis e esperava para descansar seus cavalos nessas aldeias. As crianças deixavam as botas penduradas próximas às lareiras, com feno, açúcar e outras comidas para o cavalo de Odin de 8 patas. Em agradecimento, Odin deixava presentes, doces, brinquedos e curava as crianças enfermas. Ele era conhecido como o deus viking da cura, Odin. Olha só, as crianças deixavam botas com feno, doce, açúcar, etc., para os cavalos de 8 patas de Odin se alimentar. Em troca, eles recebiam presentes, doces e cura, uma vez que Odin é considerado o deus da cura nórdico. Curioso, né? Que hoje temos a tradição no Natal de deixar meias na varanda, próxima à chaminé, quem tem chaminé, né? E essa história de Odin é muito parecida com a que a gente conhece da tradução do Natal, mas vamos continuar. Havia um bispo chamado Nicolau, hoje conhecido como São Nicolau, uma vez que ele foi canonizado, e ele tinha muita semelhança com esse deus nórdico Odin. Como assim? Nascido na cidade de Patra, Turquia, em 250 d.C., o bispo Nicolau ajudava pobres e carentes, deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas. Daí o costume de Papai Noel presentear crianças. Na verdade, ele se espelhava em Odin. Nicolau, o bispo Nicolau, se espelhava em Odin. Ele tem um cajado, dizem que o bispo operava milagres de cura. Olha só que coincidência, né? Ele soube que um pai tinha três filhas, e sem condição, o pai desesperado sugeriu que as filhas se prostituíssem para não passarem fome. O que aconteceu? Nicolau ele jogou 3 bolsas pela janela da casa dessas moças. Essas bolsas tinham dinheiro para que elas não se prostituíssem, mas se alimentassem, comprassem alguma coisa com dinheiro contido nas bolsas. E daí surgiu que Papai Noel dava dinheiro às crianças carentes, né? Na Alemanha, Papai Noel começou a ter a fama difundida. Nos Estados Unidos ele é chamado de Santa Claus. Em Portugal é Pai Natal. E nós chamamos aqui no Brasil de Papai Noel. O traje mudou ao longo do tempo. No fim do século XIX, a cor marrom e a cor verde escuro eram as cores típicas do inverno. Então Papai Noel vermelho não existia. Ele originalmente era verde e depois marrom. Em 1886 d.C., um cartunista chamado Thomas criou a roupa vermelha com branca e cinto preto que hoje conhecemos, né? Aí você me pergunta, até aí tudo bem, mas o Natal tem um lado sombrio, um lado místico, um lado macabro? Sim. Infelizmente, sim. 25/12 é a data em que nós, brasileiros, a maioria, comemoramos o Natal. A comemoração ao Deus Sol é mais antiga do que o nascimento de Cristo. Deus pagão Sol, a gente sabe que não podemos adorar imagens de escultura, nem nada que haja de cima do céu, nem nas águas debaixo da terra, nem na terra. Então, mas havia, né, essa idolatria ao Sol, e era realizada no Império Romano em homenagem ao deus persa Mitra,
que hoje chamamos de Natal, e que era chamado antigamente de Saturnária. Antigamente a festa, a Saturnária, tinha o quê? Bebidas, banquetes, presentes e orgias. O sexo coletivo em oferenda a Mitra representava Atom e Lúcifer. Atom é o deus egípcio do sol, e Lúcifer, portador de luz, que é o próprio Satanás. Nós sabemos que ele não é portador de luz, coisa nenhuma. Papai Noel, então, partindo desse ponto de vista, considerando o contexto da história da festa de Saturnária, essa festa dedicada ao deus pagão do sol, Mitra, a gente vai entender que Papai Noel, infelizmente, nesse contexto, seria o próprio diabo. Krampus, demônio que ajuda Satanás no Natal, buscando crianças travessas. Ele entra nas casas no Natal e leva crianças ao inferno. Hoje ele é o homem do saco ou Papai Noel. Nicolau tinha hábitos estranhos. Ele via meninas tomando banho nuas e, se alguém descobrisse, ele pagava o silêncio. Gravuras de São Nicolau mostram coisas estranhas. Então, essa é a origem real do Natal. O Natal ele teve origem no declínio do Império Romano, nessas invasões bárbaras, o domínio dos povos nórdicos, e eles implantaram sua cultura e suas crenças na Europa, e essas crenças foram difundidas no cristianismo. Então, partindo da história do deus viking Odin, depois continuando com a história do bispo Nicolau, o qual foi canonizado, e contando essa história aí, esse contexto histórico aí da festa de Saturnária, que era uma adoração ao deus Sol, Mitra, apologia a Atom e a Lúcifer, o próprio Satanás. Então nós vemos que sim, o Natal tem o seu lado macabro. Aí você pergunta, Morelli, vamos parar de cultuar a Deus no Natal? Vamos parar de agradecer a Deus no Natal pelo nascimento de Jesus, o Messias? Não. É claro que o Natal tem um significado positivo. Não importa a data em que o Messias nasceu. É óbvio que nós não vamos saber com precisão a data do nascimento de Cristo. É tanto que quando você vai nas cronologias bíblicas, nos evangelhos, a data do nascimento ela é incerta. Eles colocam uma margem de 6 anos antes do ano 1 depois de Cristo, para ter uma base de quando Jesus nasceu. Mas é uma data incerta. Aproximadamente 2.000 anos atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu. Ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Havia uma profecia que em Belém Efrata, o Messias nasceria em Belém Efrata, e a luz haveria de brilhar na terra de Zebulon e de Naftali, região dos gentios, região dos desprezados, dos rejeitados da sociedade. Era ali que o Messias ia nascer. E ele ia ser chamado Nazareno. A palavra Nazareno, ela tem a raiz Nazar, que significa aquele que renasce. Olha só que interessante. E o Natal para nós é para celebrar que um dia lá no céu, quando Deus disse, é necessário que um inocente morra para que a humanidade seja redimida. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e ele procurou um justo sequer. Ele disse, se eu achar sequer, nem que seja um justo que queira morrer pelos pecadores, eu consigo redimir a humanidade. Mas só que a Bíblia diz que não havia um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados da glória de Deus. E agora? Deus olha para o céu e há um silêncio de cerca de meia hora no tempo Kairos, que não é o Cronos, não é o nosso tempo, é um tempo gigantesco. E nesse tempo Kairos há um silêncio no céu, e o silêncio é quebrado. Antes desse silêncio iniciar, Deus ele pergunta a quem enviarei e quem há de ir por nós. Precisava que alguém no céu, não sei, um querubim, um serafim, um arcanjo, alguém
se prontificasse a morrer pelos pecadores, para que Deus redimisse a raça humana, para que Deus absorvesse, através de um sacrifício vicário, substituto, os pecadores, e trouxesse o homem de volta ao jardim, porque o plano inicial de Deus para o homem era o homem sendo amigo dele, adorando a ele, mantendo uma amizade com ele, de pai e filho no jardim. Plano esse que Lúcifer tentou frustrar, mas deu errado. E agora, quando ele diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós, observa a palavra aí, a primeira pessoa do plural, nós, Deus está se referindo a ele, ao Filho e ao Espírito Santo. Imaginem comigo, nessa hora, o rei tirando a coroa, se despindo da sua veste majestosa de rei, lançando no chão o seu cetro real e a coroa e o manto, se ajoelhando diante de seu pai, um príncipe diante do rei, e ele diz: pai, eu vou. Espera aí, Jesus é Deus, Jesus é rei, e porque ele abdicou a sua glória, porque ele abdicou a sua majestade, o seu lugar de Deus, de rei, por mim, por você, nós merecíamos? Não. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que creais que Jesus é o Filho de Deus, e que ele é enviado do Pai para redimir a humanidade. É você acreditar no sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Quando Deus olha e vê o filho ali, ele diz: tá bom, meu filho, vai ser você. E ele cresce, ele nasce em Belém. Interessante que quando ele nasce, Belém em hebraico é Betlehem, casa do pão. E se você ler no livro de João, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, Ani Lehem Ha'aim. E o pão, onde é o lugar do pão? Na padaria. A palavra Belém em hebraico, Betlehem, significa literalmente padaria, casa do pão. E o pão vivo que desceu do céu nasce na padaria de Betlehem. Ele não nasceu em Jerusalém, ele não nasceu em Tel Aviv, ele nasceu em Belém, uma cidade humilde, uma cidade simples. A humildade de Deus é muito majestosa, é um exemplo para nós. Ele podia escolher em Êxodo 19 o Monte Everest para ele descer e se revelar, mas ele escolheu o Monte Sinai. Ele podia escolher Eliabe ou Samar, mas ele escolheu Davi. Ele podia escolher o palácio de Herodes para Jesus nascer, mas ele escolheu uma manjedoura. Você está entendendo? Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele dá graça aos humildes, ele exalta os humildes e abate os soberbos. E nós comemoramos o Natal não só porque ele nasceu, glória a Deus porque ele nasceu. O que seria de mim e de você se Jesus não nascesse? Mas além de nascer, ele cresceu, ele vivenciou as dores e experiências que o ser humano vivencia. E o escritor aos Hebreus, ele deixa claro que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, que entende as dores dos homens, porque ele as vivenciou. Uma coisa é você falar de desemprego, sendo que você nunca ficou desempregado. Uma coisa é você falar de enfermidade, sendo que você nunca ficou enfermo. Outra coisa é você falar de desemprego quando você ficou desempregado. Você falar de enfermidade quando você ficou enfermo. O que eu quero dizer? Jesus conhece o seu problema, ele conhece a sua dor, ele conhece o que você passa, porque ele enfrentou tudo que o homem pode enfrentar. De acordo com os livros de Mateus e Lucas, capítulo 4, o homem é tentado para prazer, poder e fama.
São 3 áreas que o homem é tentado, Jesus foi tentado nas 3 e venceu. Por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, a fim de que aonde eu esteja, estejais vós também. Observe que Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade o que eu estou dizendo a vocês, o que é que eu ia dizer? Eu não ia dizer que lá tem muitas moradas. Eu ia dizer assim, eu estou indo preparar lugar e depois eu volto e levo vocês. Não, já tem lugar lá para nós. Muita gente acha que morreu acabou. E não é, depois da morte segue-se o juízo. Existem 2 eternidades, uma com Deus e uma sem Deus. E quem de alguma forma acha que escapou do juízo humano aqui, de algo que fez errado, de Deus ninguém escapa. O juízo de Deus é perfeito, é cabal, é justo. Não é à toa que um dos nomes de Deus é Adonai Shofet, ou Adonai Dayan, o Deus juiz, o Deus da justiça. E é por isso que comemoramos o Natal, porque ele nasceu, ele se fez carne, ele encarnou, ele não reencarnou. Encarnar é assumir forma de carne, porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele, quando ele morreu na cruz, o reino das trevas se alegrou, mas ele ressurgiu dentre os mortos. E comemoramos o Natal porque ele nasceu, ele viveu, ele sofreu, ele venceu, mas ele ressuscitou. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero te dizer que ele ressuscitou. E é por isso que nós comemoramos o Natal, porque ele nasceu, ele viveu, ele cresceu, ele enfrentou os problemas que são inerentes à vida de um ser humano. Diferente de nós, ele enfrentou todos os problemas possíveis. E mais que isso, sacrificou a própria vida por mim, por você e pelo Pai dele, por Deus Pai. E na sua misericórdia prometeu que não ia nos deixar só, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo que está conosco. Glórias sejam a esse Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou, meus irmãos. Se eu for no túmulo de Padre Cícero, lá está escrito, aqui jaz Cícero Romão Batista. Se eu for no túmulo de Alá, de Maomé, de Mohammed, vai estar escrito que aqui jaz os restos mortais de Maomé, de Alá. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, Hipólito de Leão Denísio de Rivail, está escrito aqui jaz Hipólito de Leão Denísio de Rivail. Se eu for no túmulo, eu poderia estar aqui Pedro, Maria, João, etc. Frei Damião e outros homens que foram exemplos, mas que eles não redimiram a humanidade, eles eram mortais igual a nós, carentes do amor de Deus igual a nós, e que não ressuscitaram das suas covas. Mas se você for em Israel, no túmulo onde outrora foi colocado o corpo do nosso Senhor, você vai encontrar a seguinte frase: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E é essa a nossa esperança, é a ressurreição de Cristo, é saber que um dia ressuscitaremos também. Então, comemore o Natal, porque o Rei, ele nasceu, sofreu, morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e é por isso que nós comemoramos o Natal. Porque se aquele menino não nascesse ali em Belém e não passasse tudo o que ele passou, a calúnia, a difamação, a perseguição, as tentativas de homicídio, onde tentaram matar ele apedrejado, a injustiça do julgamento do Sinédrio, a zombaria, fizeram de Jesus uma peteca, vai para Pilatos, vai para Caifás, vai para Herodes, volta para Pilatos, as feridas do Azorrague,
as feridas na alma, o seu povo o negando, seus discípulos, um nega, um trai, os outros se escondem. Cadê Lázaro na hora que ele está sendo crucificado? Cadê Jairo? Cadê tantos e tantos que ele ajudou? E é isso aí, pessoal. O Natal tem esse sentido de nascimento da esperança. Jesus é a esperança para esse mundo caído, esse mundo corrompido. A nossa vida é só uma passagem. Salomão diz que tudo é vaidade, correr atrás do vento, e não há nenhum proveito debaixo do céu. Ou seja, a vida sem Deus é vã. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que a vida é efêmera e passageira. Mas Jesus, ele disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque vocês não podem tornar um cabelo branco, nem aumentar ou diminuir os vossos dias de vida sobre a terra. Então é isso aí, pessoal. Feliz Natal. Vamos comemorar. Ele nasceu, ele ressuscitou. Deus continue abençoando poderosamente a cada um. E até a próxima. Feliz Natal e um próspero ano novo. Shalom, shalom. Isso aí.